Alô, galera, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto sobre eletrodinâmica, falaremos hoje sobre medidores elétricos. Bem, pessoal, nós temos aí a lista, desses medidores elétricos, São os amperímetros, os voltímetros, galvanômetros, multímetros, temos aí a ponte de Wheatstone e a ponte de fio. Bem, pessoal, vamos aí para os amperímetros. Então, o que é um amperímetro? Um amperímetro é um instrumento que mede a intensidade de corrente elétrica. Tá? Então, esses aparelhos medem o que? Corrente elétrica. Então, nós temos aí, nesta ilustração, esses tipos aí, de amperímetros. Tá? Só lembrando que os amperímetros, tá? Assim como os outros dispositivos que nós vamos ver, tá? Existe o que? Os analógicos e os digitais, tá, galera? Então nós temos aqui, ó, esses dispositivos, Isso aqui é digital, isso aqui é analógico, tá certo? Então nós temos esses dois tipos aí. Aqui nós temos aqui a simbologia, Caso apareça aí um circuito, numa questão para nós resolvermos, tá? Então, onde aparecer essa simbologia aqui, tá? Essa simbologia aqui está se referindo a um amperímetro, tá, galera? Beleza? Bem, pessoal, vamos aí avaliar esses 3 pontos aqui para os amperímetros. O primeiro ponto diz o seguinte: o amperímetro deve ser ligado sempre em série para aferir a corrente que passa por determinada região do circuito. Para isso, o amperímetro deve ter sua resistência interna muito pequena, a menor possível. Bem, avaliando aqui estas duas figuras, pegando primeiramente esta figura aqui, nós temos aqui um pequeno circuito elétrico formado por uma bateria, uma lâmpada, que é um resistor, e este aparelhinho aqui, que é o amperímetro. Bem, por que ele foi ligado em série? Porque é o seguinte, a intenção aqui é indicar a corrente elétrica que atravessa o circuito. Então, se eu coloco este aparelho aqui em série, tá? A corrente elétrica que passa por esta lâmpada automaticamente passará pelo aparelho. Logo, este aparelho detectará a corrente elétrica, medirá a corrente elétrica do circuito. Beleza, turma? Outra informação importante. Todo amperímetro apresenta resistência interna. Logo, ele acaba interferindo no circuito. Mas acontece que esta interferência deve ser a mínima possível. Tá? Então, para que ele não venha interferir muito no circuito e detectar uma corrente elétrica bem próxima da original, é necessário que a sua resistência interna seja muito pequena. Tá? Então, diminuindo essa resistência interna, eu consigo aí fazer com que este amperímetro, este aparelho, tenha aí, na verdade, para com o circuito, uma interferência mínima. Tá, pessoal? Então é necessário que eu diminua a resistência interna desses aparelhos para que a sua interferência não venha, na verdade, comprometer a corrente elétrica a ser determinada, a ser medida por ele. Tá certo, galera? Então ela tem que ser a menor possível. Então, quanto menor a resistência interna desses aparelhos, maior precisão teremos acerca da corrente elétrica que eu queira determinar, que eu queira medir no circuito. Tá, pessoal? Então é o seguinte, baseado nessas informações, tá, nós podemos aí idealizar esses aparelhos, ou, digamos, construir um amperímetro hipotético, fictício, que eu denomino de amperímetro ideal. O que é um amperímetro ideal? Tá? São aqueles amperímetros cuja resistência interna é nula. Então, quando eu anulo a resistência interna desses aparelhos, tá? Eu consigo aí uma medição, uma aferição de corrente elétrica exata, digamos assim. Aquela que
corrente elétrica original, né? Sem que esta corrente seja modificada aí pela interferência desses aparelhos, tá? Então aqui nós temos a simbologia, né, de um circuito, tá? Nós temos aqui a fonte de tensão, nós chamamos isso daqui de gerador, é a simbologia de um gerador, mais na frente nós vamos estudar aí os geradores, tá? Aqui nós temos um resistor de resistência R, e aqui foi colocado o amperímetro, tá? Em série com o resistor de resistência R. Então a corrente que passa pelo resistor de resistência R passará também por este aparelho. Logo, este aparelho, tá, vai medir a corrente elétrica que atravessa o circuito. Então, por essa razão é necessário que este aparelho seja ligado em série, tá, no trecho do circuito. Tá? Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, temos aqui os voltímetros. Então, o que é um voltímetro? É um dispositivo que mede a diferença de potencial, DDP, tensão ou voltagem. Tá? Nós temos aí, né, essa ilustração, né, que mostra esses diversos voltímetros, né? Então nós temos aí, né, os analógicos, né, temos aí os digitais, tá? Então nós temos aqui a simbologia, né, de um voltímetro, tá? Caso apareça numa questão, tá? É importante nós identificarmos aí que é um voltímetro. Então nós identificamos através, né, desta simbologia aqui. Então apareceu essa simbologia aqui, trata-se de um voltímetro. Beleza, turma? Bem, pessoal, avaliando esses pontos aqui para os voltímetros, tá? Vamos observar este primeiro ponto aqui, que diz o seguinte: o voltímetro deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito, do qual se deseja obter a tensão elétrica. Para não atrapalhar o circuito, sua resistência interna deve ser muito alta, a maior possível. Bem, pessoal, conforme a ilustração que vocês estão observando aí, temos aí um pequeno circuito formado por uma bateria, uma lâmpada, né, que é um resistor, e este aparelho que nós denominamos de voltímetro. Tá? Nós vimos em associação de resistores, em série, por exemplo, que para cada resistor existe uma tensão. E esta tensão ela é definida entre dois pontos do elemento, entre dois pontos do resistor. Então, para determinar ou para medir a tensão desse resistor aqui, que é a lâmpada, eu preciso conectar este aparelho aqui, que é o voltímetro, em paralelo com esta lâmpada, para que a tensão da lâmpada seja medida no aparelho. Tá, pessoal? Outra informação importante é que, a exemplo, né, dos amperímetros, os voltímetros também interferem no circuito. Porém, essa interferência deve ser a menor possível. Por quê, turma? Porque esses voltímetros, né, a exemplo dos amperímetros, são aparelhos eletromecânicos. Logo, precisam de eletricidade, precisam de corrente elétrica para o seu funcionamento. Tá? Então, inevitavelmente, esses aparelhos serão percorridos por correntes elétricas. Então, para minimizar o percurso dessas correntes nesses aparelhos, eu preciso elevar a resistência interna dos mesmos. Tá? Então, elevando a resistência interna dos mesmos, eu consigo aí, minimizar, né, a interferência desses aparelhos no circuito e, consequentemente, eu consigo aí medir com maior exatidão, tá? Ou com maior precisão, a tensão elétrica em um determinado trecho do circuito. Beleza, turma? Podemos observar aqui nesta segunda imagem, tá? Onde nós temos aí a representação simbólica de um circuito, né? Onde nós temos aqui a fonte de tensão, que é o gerador, e aqui nós temos o quê? A resistência de um resistor, tá? Um resistor de resistência R, beleza? A intenção aqui é determinar a tensão desse resistor de resistência R. Então, nesse caso, eu vou o quê? Ligar este voltímetro em paralelo com este resistor. Ok, turma? Bem, no circuito aqui existe uma corrente total. Então, quando ela chega nesse nó aqui, ela se divide em dois valores.
Acontece que, como eu estabeleci um novo caminho aqui no circuito, a corrente ela tende a passar por este caminho, tá? Tende a passar por este aparelho. Então é necessário que a intensidade de corrente, tá, que percorrerá este aparelho deva ser a mínima possível. Então, para isso, é necessário que eu aumente o quê? A resistência interna deste aparelho. Então, aumentando a resistência interna deste aparelho, eu consigo ter uma quantidade de corrente, né? A intensidade de corrente mínima. Tá? Então, tendo uma intensidade de corrente mínima, eu tenho aqui no circuito, tá? Uma corrente próxima da corrente original. Tá? Consequentemente, né, eu teria aqui maior exatidão na tensão elétrica que eu queira determinar aqui, né, para esse resistor. Beleza, turma? Então, de posse dessas informações, sabendo que aumentando a resistência interna desses voltímetros, eu posso aí minimizar, né, a interferência dos mesmos, né, desses aparelhos no circuito, eu posso aí idealizar esses aparelhos, né, construindo aí um voltímetro hipotético, um voltímetro fictício, que eu denomino de voltímetro ideal. Então, o que é um voltímetro ideal? É o voltímetro cuja resistência interna é infinita, infinitamente alta, infinitamente elevada. Então, se eu elevo infinitamente a resistência interna deste voltímetro, eu passo a ter uma corrente, digamos, nula. Tá? Aí eu consigo maior exatidão acerca da medida de DDP, né, de tensão neste elemento aqui, que é o resistor. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para o estudo dos galvanômetros, tá? Então, o galvanômetro é um dispositivo que mede correntes de pequenas intensidades e que é composto de uma maneira bem simples, por muitos condutores retilíneos, sendo percorrido por uma corrente elétrica. Mesmo princípio utilizado na construção de motores elétricos. Bem, pessoal, conforme vocês observaram aí, os galvanômetros, né, são dispositivos, né, cujo funcionamento baseia-se nos efeitos magnéticos da corrente elétrica e que permite detectar e medir correntes elétricas de intensidade extremamente pequenas. Tá? Os galvanômetros têm resistência interna muito pequena e são, portanto, muito sensíveis. Tá? Nós temos aqui a simbologia, né, do galvanômetro. Então, é um dispositivo, né, que também apresenta o quê? Resistência. Tá? A exemplo do amperímetro, a exemplo do voltímetro. Tá? Então, eles são bastante sensíveis. Incluídos em circuitos elétricos, não suportam elevadas intensidades, né, de corrente sem se danificarem, a não ser que estejam associados de maneira adequada a um resistor. Dependendo da forma como se faz essa associação, o galvanômetro pode medir a intensidade de corrente, amperímetro, ou efetuar medições de diferença de potencial voltímetro. Tá? Então, aqui nós temos um galvanômetro, como eu coloquei, né? O seu funcionamento é baseado nos efeitos magnéticos da corrente elétrica, onde nós temos aqui uma espira, né? Na verdade, é um conjunto de condutores, né? Muitos condutores retilíneos. Aqui nós pegamos somente um condutor. Nós chamamos de espira. Tá? Muitos condutores nós denominamos de bobina. Isso aqui nós vamos estudar quando chegarmos no assunto eletromagnetismo. Então, esta espira ela é colocada entre os polos de um ímã. Tá, pessoal? Então, fazendo aqui com que esta espira seja percorrida por corrente elétrica, surge aqui, ó, forças de natureza magnética, né, atuando em sentidos opostos nesta espira. Tá? Consequentemente, esta espira ela gira em torno de um eixo, causando aí, tá, pessoal, a deflexão deste ponteiro aqui, né, ligado a esta espira, onde
este ponto ele medirá aqui o valor de corrente elétrica, né, nesta escala. Beleza, turma? Bem, conforme foi destacado, os galvanômetros, tá, eles podem atuar como amperímetros ou voltímetros. Na verdade, eles atuam como amperímetros e voltímetros. Tá, pessoal? Voltímetros reais e amperímetros reais. É como se eu tivesse ali um amperímetro e dentro do amperímetro eu tenho o quê? Um galvanômetro, tá? Adaptado. Beleza? Há exemplo também do voltímetro. Dentro do voltímetro, dentro desses aparelhos, eu tenho também um galvanômetro adaptado. Então, o amperímetro também é um galvanômetro, assim como o voltímetro também, né? É um galvanômetro. Beleza, turma? Bem, pessoal, conforme nós vimos, o amperímetro é um galvanômetro adaptado, tá? Então, os galvanômetros são dispositivos, né, muito sensíveis à passagem de corrente elétrica, tá? Além disso, eles detectam um valor limite, né, de corrente elétrica, né, que nós chamamos de corrente de fundo de escala. Tá? Então, se eu quero que esses aparelhos detectem correntes acima da corrente limite, acima da corrente máxima que eles possam ali suportar, eu preciso adequá-los a um determinado resistor. Tá? Então, fazendo isso, eu consigo aí, né, fazer medidas maiores de corrente elétrica. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos ver o que está sendo colocado aqui. Um amperímetro é, portanto, um aparelho construído por um galvanômetro, ao qual se associa em paralelo um resistor de resistência elétrica baixa, RS, denominado shunt, que em português significa o quê? Desvio. Então, é o seguinte, neste caso aqui, tá? Como eu tenho um galvanômetro e ele suporta uma corrente elétrica limite, que eu denomino de fundo de escala, eu preciso, né, ligá-lo a um resistor de resistência RS em paralelo, tá certo? Para que eu possa medir aí um valor acima da corrente máxima que ele possa suportar, tá? Então, fazendo isso, turma, não corre o risco deste galvanômetro ser o quê? Danificado. Não tem como, tá? Beleza? Então, este é o objetivo de se colocar em paralelo, né, um resistor, que eu denomino de shunt, com o resistor, né, de resistência RG, que é a resistência do galvanômetro. Beleza? Justamente com este intuito, tá? De obter valores maiores para correntes elétricas, tendo em vista que ele suporta um valor limite que nós denominamos de fundo de escala. Tá? Outro objetivo aqui também é que a partir do momento que eu associo esses resistores em paralelo, eu tenho uma resistência equivalente menor do que a resistência, né, que é a menor resistência do circuito, né, da associação em paralelo. Isso aqui nós vimos quando nós estudamos a associação em paralelo de resistores. Então, como os amperímetros devem apresentar um valor baixo de resistência, eu só consigo fazer isso quando eu associo esses resistores em paralelo. Então, quando esses aparelhos são construídos, eles já chegam, né, eles já vão aqui com esta adaptação, né? Já é feito, né, previamente esta adaptação, tá? Então, por essa razão, os amperímetros são o quê? Galvanômetros adaptados, beleza, turma? Bem, pessoal, como nós já sabemos, né, o voltímetro é um galvanômetro adaptado, tá? Então, eu tenho aqui o galvanômetro, tá? Para que eu possa aí aumentar, né, a resistência interna deste dispositivo, eu preciso, né, adequá-lo aí, né, a uma resistência elevada, tá? Então, se eu tenho aí, né, essa resistência elevada, adequada aí, né, em série com a resistência do galvanômetro, eu passo a ter uma resistência equivalente, né, no voltímetro
bem elevada, tá? E isso faz com que esse voltímetro não venha interferir tanto, tá, no circuito elétrico. Beleza, turma? Ok? Aqui nós temos os multímetros. O que é um multímetro? É um instrumento que integra três medidores elétricos: o voltímetro, o amperímetro e o ohmímetro, tá, pessoal? Então, o ohmímetro, tá, é o instrumento, né? É o aparelho utilizado aí para medir o que? Resistência elétrica, tá certo, turma? Então, nós temos aí esses, né, aparelho denominado de multímetros, né, onde integra, né, esses três dispositivos aí em uma só caixinha dessa aqui que vocês estão observando, tá? Nós temos aí o analógico, nós temos aqui o digital, beleza? Bem, turma, falaremos agora sobre a ponte de Wheatstone, que é um tipo de ohmímetro. Trata-se de uma associação de três resistores fixos e um variável, que é o reostato. O reostato, só lembrando, é um resistor de resistência variável, como representado na figura. Então, esta figura aqui representa a ponte de Wheatstone. Acompanhe comigo aqui. Serve, dentre outras coisas, para determinar a resistência de um resistor. Por isso, turma, que a ponte de Wheatstone é um tipo de ohmímetro. Conhecendo, por exemplo, R1, R2 e R4, pode-se determinar R3 da seguinte maneira. Liga-se entre B e D, esses pontos aqui, ó, na figura que vocês estão observando, um amperímetro muito sensível, que é o galvanômetro. Tá? Beleza? Varia-se o reostato, que é representado por R2, né? Que é o resistor de resistência variável, até que a intensidade IG, que é a intensidade de corrente do galvanômetro, tá, se torne nula. Tá? Então, variando aqui a resistência do reostato, tá, eu consigo aqui, turma, anular a corrente que atravessa esse galvanômetro. Então, IG aqui ela vai se anular. Tá? Eu consegui fazer isso daqui, ó, eu consegui anular essa corrente por conta deste reostato. O reostato me permitiu fazer isso. Tá? Beleza? Então, nessa situação, diz que a ponte está em equilíbrio. Sendo nula a corrente no amperímetro ou no galvanômetro, né, não existe diferença de potencial entre os pontos B e D. Tá? Se eu anulo a corrente, se eu aplico aqui, por exemplo, a primeira lei de Ohm, eu não tenho diferença de potencial. Então, o potencial B é igual ao potencial D. Tá? Então, turma, nesta situação aqui, esta ponte ela se encontra em equilíbrio. Tá? Então, a partir daí eu posso o quê? Determinar a expressão para a ponte de Wheatstone. A expressão que vai me permitir determinar a resistência de um resistor desconhecido. Tá? Basta eu multiplicar aqui as resistências de forma cruzada. Tá? Então, R1 vezes R3 é igual, tá, a R2 vezes R4. Tá, pessoal? Beleza? Então, esta é a nossa expressão para a ponte de Wheatstone. Bem, pessoal, vamos aí para a ponte de fio. Em laboratórios, a ponte de Wheatstone é empregada sob a forma conhecida como ponte de fio, conforme a figura que vocês estão observando aí. Tá? Então, é o seguinte, os resistores R3, né, e R4, eles foram substituídos por um fio homogêneo de secção transversal constante. Esse fio que vocês estão observando bem aqui. Sobre o qual se apoia um cursor, tá, ligado ao galvanômetro. O cursor aqui, turma, realiza o equilíbrio em posição conveniente. Tá? A resistência R2 é fixa e ela é denominada resistência de comparação. Bem, nós temos aqui a expressão da ponte de Wheatstone, certo? Como R3 e R4, né,
os resistores R3 e R4 foram substituídos por este fio aqui, tá? Então, nós vamos aplicar tanto para R3 quanto para R4 a segunda lei de Ohm, tá? E a segunda lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência pode ser obtida a partir das dimensões do material, tá? Das dimensões geométricas do material, beleza? Então, R3 é igual a resistividade elétrica vezes L3 sobre área de secção, e R4 é igual a resistividade elétrica vezes L4 sobre área de secção. Fazendo aqui as substituições R3 e R4 nesta expressão aqui da ponte de Wheatstone, nós temos essa relação aqui, tá? Conforme vocês estão observando. Tá? Simplificando aqui, ó, resistividade com resistividade, área de secção com área de secção, passamos a ter esta expressão aqui, ó, para a ponte de fio. Tá, pessoal? R1 vezes L3, tá? R1 vezes L3, que é igual a R2 vezes o quê? L4. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para os exercícios, né? Para fixarmos aí tudo que nós vimos aí sobre medidores elétricos, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a primeira questão, que diz o seguinte: um galvanômetro permite a passagem de corrente máxima I. A finalidade de se colocar uma resistência em paralelo com ele é, letra A, fazer passar uma corrente mais intensa que I pelo galvanômetro, sem danificá-lo. Pessoal, não tem como, tá? Se nós forçarmos aqui, né, a passagem de corrente elétrica acima daquilo que ele possa suportar, tá? Ele vai danificar, não tem como, tá? Então, nós vimos aí, né, quando nós estudamos aí galvanômetros, né, usados aí como amperímetros, nós vimos aí que ao ser colocada uma resistência paralela, né, com a resistência do galvanômetro, é justamente para que eu tenha um outro caminho, tá? E este outro caminho vai o quê? Proporcionar, tá? Medidas de correntes elétricas maiores do que o galvanômetro possa o quê? Suportar. Você coloca um outro caminho, tá? E, consequentemente, eu consigo medir correntes elevadas sem que o mesmo seja o quê? Danificado, tá, pessoal? Beleza? Então, de posse dessas informações, tá? A alternativa correta é a letra B, né? Permite a medida de corrente mais intensa que I, mais intensa do que a corrente que o galvanômetro possa o quê? Suportar. Beleza, turma? Letra B de bola, ok? Bem, vamos aí para a segunda questão, que diz o seguinte: sabendo que a DDP entre A e B é 50 volts, quais as leituras do amperímetro e do voltímetro no circuito abaixo? Então, nós temos aí esse circuito, tá? Nós temos aí 4 resistores, tá? Nós temos aí esses dois instrumentos, né? Que é o amperímetro e o voltímetro. Vocês podem perceber que o amperímetro ele está ligado em série no circuito, tá? E aqui o voltímetro em paralelo aqui, ó, nesse trecho do circuito. A diferença de potencial entre esses dois pontos é 50 volts. Então, turma, de posse aí das informações contidas na questão, o cálculo, né, para determinarmos aí, né, a leitura, as leituras no amperímetro e no voltímetro fica da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos determinar, tá, a corrente elétrica do circuito, porque determinando a corrente elétrica do circuito é a corrente no amperímetro, tá? É a corrente que o perímetro deve o quê? Detectar. Então, sabendo aí que a DDP entre os pontos A e B é 50 volts, tá? E como eu tenho o quê? Uma associação em série, vocês podem perceber que a corrente ela faz isso, né? E retorna. Então, é o único caminho, né? Os resistores estão o quê? Um seguido do outro.
Então, como eu tenho 4 resistores, eu vou determinar o quê? A resistência equivalente para esses 4 resistores, tá? Somando todos eles, tá? Então, resistência equivalente. Então, eu chamei aqui R1, esse resistor aqui, R2, R3 e R4. Fazendo as substituições, nós temos o quê? 10 ohms. Beleza? Essa é a resistência equivalente. Ok, galera? Tranquilo? Bem, aplicando aqui a segunda lei de Ohm, nós vamos determinar agora, tá, a corrente total, que é a corrente que passa por este amperímetro aqui. Tá? Então, nós temos aí a diferença de potencial, que é 50 volts, beleza? E nós temos aí a resistência equivalente, que é 10 ohms. Tá? Então, aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a E vezes I é igual a U dividido por R. Então, I é igual a 50 volts, né, que é a DDP, dividido pela resistência equivalente. Então, I é 5 que? Ampere. Tá? 5 ampere, turma, é a leitura no amperímetro. Tá? Então, nós calculamos aqui, né, a leitura no amperímetro. Beleza, galera? Ok? Vamos aí para o cálculo, né? Que vai o quê? Nos mostrar a leitura no voltímetro. Beleza? Bem, como nós temos aí uma associação em série, beleza? Então, a DDP total entre os pontos A e B é igual às DDPs em cada um dos resistores. Então, cada um desses resistores tem uma DDP, tá? Então, a DDP total é igual a DDP 1 para o resistor 1, mais a DDP 2, mais a DDP 3, né, para o resistor 3, mais a DDP 4, né, para o resistor 4. Beleza, galera? Bem, vocês podem perceber que esses dois resistores aqui, ó, eles apresentam uma DDP, tá? Que somados aqui resultam numa DDP, que é justamente o quê? O valor que precisa ser detectado aqui neste voltímetro. Ok, galera? Então, o que é que nós vamos fazer com esta relação? Nós vamos trazer para cá, ó, DDP2 e DDP3, ok? Vamos colocar aqui no primeiro membro, tá? Porque é justamente aqui, ó, a soma dessas duas DDPs que resulta aqui na DDP que será detectada no aparelho, tá? Então, DDP2 mais DDP3 é igual a diferença de potencial, né, que foi dada na questão, menos DDP1 menos DDP4. Então é o seguinte, ó, somando esses dois aqui, ó, eu posso substituir tranquilamente por essa situação, DDP2, 3, que é a soma dessas duas DDPs, tá? Que é igual a diferença de potencial entre os pontos A e B, menos. Então, com relação à tensão 1, aplicando a primeira lei de Ohm, né, nós temos R1 vezes I, tá? Resistência 1 vezes a corrente elétrica. Menos, né, para DDP4, nós temos o quê? A resistência 4 vezes a corrente elétrica. Ok, turma? Que essa corrente elétrica é a corrente total do circuito. Tá? Repetindo aqui, tá? Nós temos o quê? Fazendo as devidas substituições. Então, a DDP 23 é igual DDP entre A e B é 50, né? Menos R1 é 2 vezes a corrente é 5, menos R4 é 1 vezes a corrente que é 5. Então, resolvendo este cálculo aqui, nós temos o quê? A DDP 23 é igual a 50 menos 10 menos 5. Então, a DDP 23, que é justamente aqui, ó, a DDP, né, gerada por essas duas tensões atribuídas a esses dois resistores, que será detectada aqui nesse voltímetro, é 35 volts. Tá, pessoal? Então, nós calculamos aí, tá, a leitura no amperímetro, bem como a leitura no voltímetro. Tá, galera? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para a terceira e última questão. Por meio do uso de uma ponte de Wheatstone, desejamos saber qual é a resistência elétrica de um resistor R. Sabe-se que as resistências utilizadas nesse circuito são iguais a 10 ohms, 20 ohms e 30 ohms, respectivamente.
Determine a resistência elétrica do resistor R. Para isso, considere que a ponte de Wheatstone encontra-se em equilíbrio. A alternativa que traz a resistência do resistor R, né, vamos aí determinar. Então, nós temos aí a ilustração que mostra aí a ponte de Wheatstone. Então, a ponte de Wheatstone, tá, é um tipo de ohmímetro, como já foi falado. Tá? É um dispositivo utilizado para detectar, né, para medir a resistência de um resistor desconhecido. Então, o objetivo aqui é determinar o que? A resistência desse resistor. E ela está em equilíbrio, né? Então, a ilustração deixa bem claro isso aqui para a gente. Tá? A corrente elétrica do galvanômetro é igual a zero. Então, isso faz com que esta ponte esteja o quê? Em equilíbrio. Tá, pessoal? Então, sabendo que nós temos aqui uma ponte de Wheatstone, então nós vamos aí determinar o valor da resistência desse resistor desconhecido, aplicando, né, a expressão que nós já conhecemos. Beleza, turma? Bem, pessoal, conforme vocês estão observando, tá, o cálculo, né, ele é muito simples. Tá? Basta nós utilizarmos aqui a expressão da ponte de Wheatstone, beleza? Nós temos aqui, né, a ponte, né, com os valores, né, com 3 valores de resistência e o valor R a ser encontrado. Beleza? Então, muito simples. Basta fazer aqui a multiplicação cruzada das resistências, né? 20 vezes 30 é igual a 10 vezes R. Tá? Então, nós temos aí 10 vezes Rx, né, que é o resistor R, né, a resistência C encontrada, que é igual a 20 vezes 30. Então, Rx é igual a 20 vezes 30 dividido por 10. Tá? Resolvendo essa continha aqui, Rx é igual a 60 ohms. Tá, pessoal? Vocês podem perceber que o cálculo, né, é muito simples, né? A resposta foi encontrada sem nenhum problema. Beleza? Tranquilo? Então, de posse desta resposta, a alternativa correta é a letra B, né, pessoal? B de bola. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, das explicações. Aguardo aí, né, o retorno de todos com relação às possíveis dúvidas. Tá? Um abração a todos. Que Deus os abençoe.